Amém. Podem sentar. Eu quero investir alguns minutos refletindo com vocês e com os que nos acompanham pela internet a respeito do tema o amor, o maior dom. O amor, o maior dom. Interessante é que o texto mais impactante da Bíblia sobre o amor, ele é posto na boca, na pena de Paulo, exatamente no capítulo que fala sobre todos os dons espirituais. Dom de língua, dom de profecia, dom de discernimento. E é exatamente nesse contexto dos capítulos 12 e 13 que Paulo escreve o texto que é tido pela literatura universal, não religiosa, como o mais extraordinário texto já escrito sobre o amor na face da terra. Ele superou-se. Ele diz coisas sobre o amor que lamentavelmente vão sendo perdidas, mas aqueles que têm a aventura e a bênção de descobrir e de crer, passam a viver na vida não um amor que engana, que ilude, que parece, mas não é. Hoje o conceito de amor ou os conceitos de amor estão variados. Para muitos é uma emoção. É também, mas não é só uma emoção. O coração bate forte, as mãos ficam geladas, há um acelerar de ritmo. E muitas pessoas, quando vivem isso, identificam com o amor, dizem, o amor chegou. Para outros é um sentimento romântico, platônico, poético. É aquele indivíduo que olha para a moça, os dois apaixonados, e diz, se eu pudesse, eu traria um pedaço da lua para lhe oferecer. E só falta ela dizer, não, traga o pão de cada dia que é mais útil, no caso de uma família. O amor platônico vive de miragem. O amor platônico vive de projeções de ideais que não fazem parte da realidade. Para outros, é um impulso passional, uma onda que vem de repente, uma paixão inflamada, indomável, incontrolada. E nessa linha de pensamento, aparecem aqueles que afirmam ter matado por amor. Eu matei por amor. Não há nada mais contraditório e absurdo do que uma afirmação dessas. No contexto atual, para não falar muito, o amor tornou-se, no linguajar contemporâneo, básica e praticamente uma atividade sexual, uma aventura, dentro ou fora do casamento, que via de regra e quase frequentemente deságua e provoca ódio, desgraça, divisões, ruínas e enfermidades. A visão equivocada do que é amor. O amor de 1 Coríntios capítulo 13, o amor ágape, porque há 3 palavras gregas que são traduzidas como amor, a palavra eros, de onde vem erotismo, erotizante, que é uma dimensão do amor, a palavra filéu, fili, que fala de companheirismo, de estar junto, de vá que eu vou, em frente que eu estou junto. O Dr. Martin Luther King, em 1963, na cidade de Washington, falando para 1 milhão de pessoas ao vivo, ele fez a seguinte afirmação: companheiros em amor são aqueles que diante da montanha do desespero abrem um túnel de esperança. E existe a palavra ágape ou agapao, que fala de um amor que nós não produzimos, eu e você não geramos no estado caído em que vivemos. É o amor de Deus. Ele acontece em nossa vida quando é derramado em nós pelo Espírito Santo. Ele é indescritível, ele é sublime, ele é soberbo, ele é extraordinário. E é exatamente sobre esse amor que o apóstolo fala em 1 Coríntios capítulo 13 e que eu afirmo como título deste sermão: amor, o maior de todos os dons. Os coríntios
viveram uma realidade interessante. Paulo escreveu para várias igrejas e eu destaco 4 grandes cidades onde a igreja estava: Éfeso, Colossos, Tessalônica e Filipos. Nessas 4 cidades onde estavam as 4 igrejas, a igreja dos Efésios, dos Tessalonicenses, dos Filipenses e dos Colossenses, Paulo faz uma descrição extraordinária sobre a forma como eles se relacionavam entre si. Havia amor, o amor ali estava, e Paulo agradece pelo amor que existe nessas igrejas. Mas quando ele se refere a Corinto, em nenhum momento ele agradece por amor, pois essa era a grande deficiência da igreja de Corinto. Tinha todos os dons do Espírito Santo, mas não amor. Conhecia mistérios, como a gente fala hoje, mas não havia amor. Era uma igreja, do ponto de vista do amor, favelada, arruinada, rota, pobre, paupérrima. Era cheia de dons, leia depois capítulo 1 e verso 7, mas era imatura e carnal, leia o capítulo 3 e verso 3. Paulo não agradece em nenhum momento pelo amor na igreja de Corinto, porque ele não existia. Não buscavam. Quando lemos a carta, vemos que o que havia era uma expressão de amor, mas que na verdade não era expressão, era inexpressiva. No entanto, lendo a primeira carta, chegamos a Coríntios capítulo 13, segundo estudiosos, é o texto mais lindo e perfeito sobre o amor de toda a literatura universal em todos os tempos. Nunca ninguém disse tanto sobre o amor em tão poucas palavras. Nunca ninguém abordou tanto a essência do amor como Paulo fez nesses poucos versículos do capítulo 13. Não há nada comparável, não há nada que seja parecido com a grandeza do que ele escreve sobre o amor. Agora, queridos, a dor, e é aí que nós precisamos abrir os olhos como igreja que somos, era que o amor começou a esfriar. As atividades, o ativismo, vai e vem, o movimento, os relatórios, as medições humanas, as avaliações segundo os valores do sistema, apenas repetidos na igreja com nomes diferentes, começaram a afogar a realidade do amor. E Paulo deixa claro, primeiro, que o amor é superior a todos os dons. Amém? Ele diz ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, ele está dizendo, ainda que eu tenha idioma para me comunicar com a terra e o universo, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nada é nada. É aí que ele mostra também dizendo, ainda que eu profetize, antecipe, prediga tudo o que vai acontecer, ou tenha revelação de tudo que há, do que houve, do que vai haver, não só na terra, mas em todo o universo, sem amor, diz ele, de nada valerá. Ou na nossa forma de falar, não vale nada. Se eu dissesse isso, era um escândalo. Foi ele quem disse. Não vale nada. É 0,0. É o vazio, é o nihil. Ainda diz, ainda que eu tivesse ciência de tudo o que acontece no universo, ainda que não houvesse no universo, diz ele, segredo algum, e eu fosse capaz de responder a todas as perguntas que me fizessem sobre o cosmos, sem amor, diz ele, é como metal que bate metal e provoca apenas um ruído que incomoda. Eu acho extraordinário porque ele diz isso exatamente no contexto dos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons e miserável em frutos. E o amor não é dom, é fruto. O amor é a construção da interioridade, é o que vem da essência. Não é um palavreado bonito,
não é uma conversa romântica. Amor, biblicamente, eu já disse aqui, é querer o melhor, o bem do outro. É querê-lo ver bem. Esse é o resumo. O amor é o maior dos milagres, diz o apóstolo Paulo. As maiores obras de caridade, você pode praticar caridade 24 horas por dia. Mas sem amor, diz ele, de nada valerá. Nada! Deus trabalha com motivações, não com relatórios. Podemos juntar 10 pessoas que façam a mesma coisa, mas elas não serão julgadas pelo balanço ou pelo relatório, mas pela motivação que está escondida no coração. É aí que o olho de Deus chega. É aí que o olho de Deus vê. O que Paulo está dizendo é simples. Espirituais não são necessariamente os que têm dons espirituais, e é bom ter. E ele aconselha: buscar com zelo os melhores dons. Espirituais são os que amam. Espirituais são os que amam o miserável, o que não merece, o que faz o mal. Aquele que não tem outra meta a não ser destruir. Quem ama gente assim, diz o apóstolo Paulo, vive a plenitude da espiritualidade sadia. O exercício mais intenso dos dons espirituais, olha aqui, queridos, não compensa a falta de amor. Você quer saber se uma pessoa é sadia espiritualmente? Olhe como ela ama. Observe como ela ama. Se ela é do tipo que vive o amor de Deus, que não é amor cheguei, é amor discreto. Não é aquela que ama para ter relatórios, para aparecer em mídia, mas é aquela que entende o que o Senhor Jesus diz: não saiba a vossa mão esquerda o que a direita fez. São aqueles cuja revelação do amor que praticaram será exposta universalmente no grande dia do Senhor. E ali todos verão quem é quem. Isso é que ele chama de amor. A igreja de Corinto estava cheia de rachaduras. Um dizia: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Apolo, porque Apolo fala melhor do que Paulo. Apolo prega melhor do que Paulo. E era verdade. Paulo, certo dia, essa igreja de Corinto, que tinha todos os dons, a respeito de Paulo, disse: as cartas que ele escreve são boas, mas a presença é fraca, o indivíduo é feio. Um pastor, amigo meu em Minas Gerais, fez alguma pesquisa que eu não sei onde, nunca perguntei, e ele dizia que Paulo era baixo, pernas encurvadas, careca e de uma miopia terrível. Eu não sei onde ele foi buscar isso. Não digam que eu disse. Digam que eu disse que ele disse. O fato é que está escrito a opinião da igreja de Corinto, que diz: a presença, as cartas são fortes, mas a presença é fraca. Aí os outros diziam: eu sou de Apolo, porque Apolo, quando abre a boca, encanta. Apolo, quando abre a boca, magnetiza. Apolo fala bem, e de fato, e era um servo de Deus. Aí chegavam os mais carnais e diziam: eu sou de Jesus Cristo. Essa era a igreja de Corinto, tinha todos os dons, mas era dividida, rachada, com segmentos. Tinha os seguidores de um, seguidores de outro, seguidores de fulano, seguidores de Beltrano, simpatizantes da irmã tal, simpatizantes do irmão tal. Ali havia corrente para todo lado, porque não havia o que a Bíblia chama de amor. Sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cristo. Uma outra deficiência de Corinto pela ausência de amor é que Paulo os repreende pela facilidade com que levam irmãos à justiça, aos tribunais. Paulo diz: será que não há entre vocês um sábio que possa resolver esses conflitos? Falavam línguas, profetizavam, tinham revelações, e graças a Deus por tudo isso,
mas na hora em que a coisa apertavam, levavam irmãos, membros da igreja ao tribunal para responderem, para serem julgados por ímpios, por incrédulos, porque não sabiam o que era o amor. Essa era a igreja de Corinto, queridos. Resume-se nisso aqui: buscavam muitos dons e não buscavam os frutos. Se você ler Efésios capítulo 5, que é uma igreja que Paulo elogia, você vai ver quais são os frutos: paz, benignidade, amor. E Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Elas estão acima da lei. Elas revelam uma interioridade. Paulo faz algumas declarações acerca do cristão que não tem amor, e ele diz: quando eu não amo, eu ofendo. Quem não ama, a espiritualidade de quem não ama magoa, fere, julga, machuca. Igualmente desagradáveis são os que usam, por exemplo, os dons sem a motivação do amor. Não importa se são humanos ou celestiais, o falar sem fazer é mero som, barulho, diz Paulo. Todos os anos lá em Porto Alegre, pelo menos nos 8 que eu morei lá, o Rio Grande do Sul é um estado desenvolvido, é um estado onde as pessoas são de um esclarecimento muito grande, mas a coisa que mais me impactou foi descobrir que era o estado mais ocultista do Brasil. Ninguém cultua mais o ocultismo do que os gaúchos ali. Influência dos portugueses que ali chegaram. Se por um lado vieram os alemães com a reforma, por outro vieram os portugueses, os açorianos, que trouxeram todo o misticismo macabro. Então eu lembro que uma vez por ano, nos shoppings da cidade, nos grandes shoppings, armavam tendas com pai de santo, mãe de santa, feiticeiro tal, bruxa fulana. Eu lembro que uma que vinha do Paraguai foi muito anunciada, e o reverendo João Antônio de Souza Filho foi para a fronteira do Brasil com o Paraguai a orar e clamar para que ela não entrasse no Brasil, e não entrou. Mas ali havia de tudo, para todo gosto. E o apóstolo Paulo diz que esse amor, que não é fundamentado na revelação da palavra de Deus, é um mero sentimento que se adapta a qualquer coisa, que toma o formato do ambiente. Paulo deixa claro à igreja de Corinto que o falar, por exemplo, em língua sem amor, é só barulho, barulho que incomoda. Paulo deixa claro quando diz sem amor, eu nada sou. Não é quase nada. Ele radicaliza, ele diz sem amor eu nada sou. Sabe o que aconteceu? Os dons do Espírito Santo ensoberbeceram a igreja de Corinto. O que era para ser exercitado com amor passou a ser identidade de uma espiritualidade soberba. Passou a ser identificação de uma espiritualidade que não era verdade. Era uma fachada, era um desempenho, era uma performance. É por isso que ele interrompe abruptamente o capítulo 12. Até ali ele vem falando, no capítulo 12, de todos os dons, ele fala dos dons, ele orienta a igreja para buscar os melhores dons, mas subitamente ele dá um breque, ele para e diz assim: passo agora a mostrar a vocês um outro caminho sobre maneira excelente. Ele diz: o bom é o que eu vou mostrar agora. E começa a falar do amor. Nos anos 1980 eu vi um sermão, eu estava com um amigo meu que era atleta, remador do Vasco da Gama. E lá para as tantas ele disse: Alexandre, eu vou me retirar porque eu já chorei tanto que eu vou passar mal. E o título do sermão era Um Caminho no Caminho. A igreja de Corinto estava no caminho, mas Paulo diz: eu quero mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E começa a falar sobre o amor. E aí que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor de nada valeria. E ele vai mostrando isso e dá as características do amor, que é operado pelo Espírito Santo. Primeiro, é paciente e benigno.
Não é aquele que diz, já tentei com você 3 vezes, agora desisto. Não é maligno para julgar o que não vê, o coração da pessoa. Ele tem infinita capacidade de suportar. A palavra grega indica paciência com pessoas e não com circunstâncias. É muito mais difícil ter paciência com gente do que com circunstâncias. Há circunstâncias que tiram a paciência, mas difícil é ter paciência com pessoas. Paulo diz que o amor é paciente, é benigno, não é maligno. Não é aquele tipo que olha e diz, pelo que eu vejo, esse aí não tem jeito. Tem. Não é o que conclui por uma olhadela, mas é o que é benigno e tem coragem de dizer, ainda que esteja morto, viverá. É o amor da esperança, da fé. Eles eram homens e mulheres que tinham dons espirituais, mas eram impacientes uns com os outros, indelicados em suas atitudes. Havia divisões. Leiam 1 Coríntios 1:10, leiam o capítulo 11, leiam o capítulo 6 e verso 7. Paulo diz, o verdadeiro amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Eram orgulhosos e ciumentos, não havia amor. Quanta gente que por um equívoco na compreensão de amor destrói um relacionamento por ciúmes, me perdoem a expressão, idiotas. Pessoas enfermas que olham e veem no outro que não existe e não percebem que é nelas que está a carência, a rachadura. Há muitos relacionamentos que foram e são liquidados por essa distorção de uma falsa espiritualidade, querem ver o que não existe e acabam, entre aspas, vendo o que não existe e agindo pelo que supõe, e a derrota é inevitável. Paulo diz que o amor verdadeiro é benigno, não é maligno, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. O amor é a antítese do egoísmo. O amor não busca seus próprios interesses, diz o apóstolo Paulo. Em Coríntios, dons eram usados para a própria glorificação. Está vendo aquela pessoa ali? Ela tem 3 ou 4 dons espirituais. E daí? Se não ama, é metal que bate metal, sem nenhum resultado. Queridos, eu gosto dessa carta de Paulo porque ela bota os pingos nos is. Ela encerra o assunto. Ele mostra que o amor não é egoísta, é a antítese quando afirma o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Ele mostra que não é para a própria glorificação. Ele afirma, não se exaspera, não se ressente do mal, não é melindroso, pensa o melhor dos outros, não lhes imputa o mal. Esse é o amor. E Paulo trabalha entre os versos 6, 4 e 8 algumas afirmações extraordinárias que precisam, vocês poderiam estudar isso em casa. Primeiro, o amor e as trevas em nós mesmos. Como é que anda o nosso amor? Como é que anda o meu amor em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos? Já contei a história de uma senhora que me disse uma vez, pastor, eu vou me mudar para a igreja. O senhor arrume um lugar para eu colocar meus móveis lá. Vou levar geladeira, fogão, cama. Eu digo, peraí, eu não estou entendendo. Ela disse, não, porque na igreja meu marido é um santo, mas em casa é o diabo. Então eu quero viver lá. Essa doença da alma que gera essa rachadura não tem nada a ver com amor. O amor verdadeiro olha para as suas trevas. O amor fictício só vê as trevas dos outros. Paulo menciona 3 dons perfeitos preferidos dos irmãos em Corinto. Os irmãos em Corinto trabalhavam os 9 dons, mas havia 3 que eles amavam. Primeiro, línguas. Pronto. Falar línguas. É dom do Espírito? É. O Espírito de Deus, eu não sou cessacionista, me deu esse dom quando eu tinha aí 16 para 17 anos de idade.
e exerço como a Bíblia diz, não havendo intérprete, cale-se, fale consigo e com Deus. Quem não fizer assim, desobedece, transgride. O dom de profecia, eles adoravam. Muitas vezes para criar suspense, apavorar. Você vai viajar? Vou, olhe, cuidado. Eu tive uma visão de uma nuvem escura envolvendo o avião, pronto. O outro não vai mais. E começam a usar os dons de maneira maligna. O dom do conhecimento, ao falar dos frutos, caráter, porque, preste atenção, os dons, eu repito, vêm de fora para dentro, os frutos vêm de dentro para fora. E são naturais. Você nunca viu uma mangueira gemendo para produzir manga? Você nunca viu um coqueiro gritando para gerar coco? Eles são naturais e silenciosos e revelam a interioridade. Lembram de Jesus com a figueira? Linda, bonita. É amaldiçoada. Não deixa de dar fruto porque foi amaldiçoada. Foi amaldiçoada porque não frutificava, só tinha aparência. Pastor Ernesto Tonini, que foi meu reitor e professor, reitor do Seminário Batista de São Paulo, diretor da Faculdade de Perdizes, o autor da mais espetacular obra em 3 volumes da geografia de Israel. Ele tinha um sermão que eu vou morrer e não esqueço, cujo título era Folhas e Frutos. Se há pessoas, há cristãos que você olha e diz que coisa linda, é uma maravilha, as folhas, a folhagem, bonita, viçosa, mas quando procura frutos é zero, não tem nada. E nesse sermão, Folhas e Frutos, ele insta para que vivamos em busca de frutos e não de folhas. Enquanto não virmos Jesus como Ele é, teremos pouca maturidade, seremos muitas folhas e poucos frutos. Só veremos com clareza as coisas de Deus se vermos Jesus em nossa vida, queridos. Não é instituição, não é estatuto, não é regimento, não é documento, é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, e o nome é Jesus. É Ele. Todos os dons que temos são para essa vida, mas o amor vai para a eternidade. Paulo diz, agora, pois, permanecem, final do capítulo 13, a fé, a esperança e o amor. Porém, diz ele, o maior destes é o amor. A crise do mundo é essa. Disturparam e distorceram o amor de tal forma que as pessoas, muitos já não acreditam mais em amor, nem na igreja. Me dói dizer isso, que nasci e cresci numa igreja. Tudo que vivemos na realidade de 1 Coríntios 12 cessa aqui. Só permanece lá o amor. No céu ninguém precisa de fé, já está tudo exposto. No céu ninguém precisa de esperança, chegou. Mas no céu todos sabem e vivem o amor. É um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto. Fé, esperança e amor. E o amor é o maior de todos. Eu quero ir para o encerramento lendo para vocês um texto que mostra o que é amor. De uma velhinha, que viu o marido partir para a eternidade. Eles foram comigo a Israel em 1986. Pareciam 2 namorados. Ele paraplégico. Eu pensava, como é que esse homem vai andar com essas muletas? Andou mais do que eu. Pareciam 2 namorados. 2 adolescentes. Quando ele adoeceu e foi submetido a uma cirurgia cardíaca, o enfermeiro que o servia com mais frequência nasceu de novo. O cirurgião que o operou
Ao final de tudo, abraçou um dos filhos e disse: eu quero ser como ele era. Um poço. E ela, dona Laci, a velhinha, no dia 4 de dezembro de 2007, ela escreveu o que eu vou ler para vocês. Ela diz, referindo-se a ele: meu querido, depois de 54 anos juntos, este é o teu primeiro aniversário que passo longe de ti. Tua velhinha, como sempre me chamavas, se sente só. Até chego a considerar que nem sempre as minhas atitudes foram suficientes para te expressar o meu amor por ti. Depois de Jesus, querido, foste o grande amor da minha vida. Minha carne, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por isso, está difícil para mim viver aqui sem te ver, sem te sentir, sem te tocar. Se não fosse a presença do Senhor Jesus em mim, dando-me o consolo do Espírito Santo que habita em mim, eu já teria sucumbido. Eu não suportaria. Há momentos em que me sinto como se, ao sair do quarto, meu refúgio e lugar de oração, irei te encontrar sentado à cabeceira da mesa ou lendo a Bíblia no teu gabinete de aconselhamento. Na varanda de casa, sentado em tua cadeira de balanço, lendo um livro com muita dificuldade por causa do diminuto campo visual que ainda possuías, ou atendendo pessoas que te procuravam para orar e estudar a Bíblia ou se aconselhar contigo. E ela continua: na hora das refeições, procuro preencher o teu lugar vazio com alguém que esteja comigo. Na hora em que juntos assistíamos TV, entre um programa e outro juntávamos as mãos num momento de carinho. É outro momento saudoso. Até já troquei de poltrona. Sento-me na tua e deixo a minha livre para quem quiser usar. Foi a maneira que encontrei para sugerir a mim mesma que tu não estás mais aqui comigo. Estás agora usufruindo da doce presença do Pai Celestial. Já pedi perdão ao Senhor Jesus pelas vezes em que tenho insistido para que Ele não demore a vir me buscar. Entretanto, tenho lhe pedido que enquanto aqui eu viver, ela escreveu isso com 80 anos de idade, eu seja frutífera, não só entre os que estão precisando conhecer a Deus, mas principalmente entre a minha família, entre os meus filhos. Tenho dito a Deus: tu o levaste, o amor da minha vida, mas eu ainda estou aqui. Fomos e ainda somos dois. Uma parte dele ficou dentro de mim. Portanto, vive em mim. Quero honrar-te, Senhor. Faz de mim um vaso útil. Usa-me como tu usaste o meu marido até o último suspiro. Aleluia. O filho escreveu dizendo: meu pai me ensinou qual é a diferença entre entrar no túnel da dor com Jesus ou sem Jesus. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque o amor de Deus nos perdoou e perdoa, senão nenhum de nós estaria aqui. Mesmo aquela pessoa para quem você olha e diz: é um santo, é não. É uma santa, não é. A única razão de estarmos aqui é esse amor que ela nutriu por ele. E os dois nutriram pelo Senhor Jesus. Há um hino, de vez em quando eu ligo o meu celular para ouvir sozinho. E desidrato, não consigo ouvi-lo sem chorar. E este hino dá a mim e a você
uma ideia do que é o amor de Deus. Escute. Escute. Ele vai ser projetado agora. Veja bem, o Seminário Batista do Norte, há muitos anos, Dr. Fred Span conduziu o coral sinfônico e este hino era um dos mais cantados. Nada em nós justifica o perdão de Deus, só isso, o amor. Deus nos ama. E é esse amor que nos leva aos céus. Não é currículo, não é mérito, não é virtude. Tudo isso, diante de Deus, é lixo. Mas é o amor. Na década de 80, no início, quando eu morei em Niterói, eu conheci algumas das pessoas mais depravadas do Rio de Janeiro. Gente admirada. A filha de um grande compositor da MPB, cujo nome não vou dizer, ela disse a mim, eu não sei mais quem é irmão, parente, primo, porque papai teve 9 mulheres e teve filhos com as 9. A outra, irmão de um nome internacional da MPB, molhou meu ombro com lágrimas, completamente enlouquecida pela cocaína, cantando sobre amor. A outra disse a mim um dia, filha de um dos empresários mais poderosos desse país, dono de um hotel no Rio, internacionalmente conhecido, cartão postal. Ela disse, eu não aguento mais. Faço show sobre o amor, mas não sei o que é isso. E um dia olhou para mim e disse, eu vou tirar a minha vida. Nós vamos cantar, nós vamos ouvir mais uma vez. Eu vou fazer um apelo simples e objetivo. Você quer conhecer o amor de Deus na sua vida? Não é um curso que vai lhe ensinar, é um relacionamento com Ele. Dessas que eu falei e outras que eu não falei, quase todas nasceram de novo e se tornaram escravas voluntárias desse amor que a mente humana não consegue conceber. Então, enquanto nós mais uma vez vemos esse louvor,
os que quiserem, nessa noite, louvar a Deus por esse amor e dizer: inunda minha vida com esse amor, de tal forma que não haja mais espaço para nada. Abre os meus olhos. Vão ficando em pé e no final nós vamos orar. Em nada Deus me perturbou, mesmo eu rejeitando, dando as costas a Ele, em nada Ele me perturbou. O livro de minha mãe não apenas edifica, mas também mostra quão frágeis nos tornamos, mortos em nossas perseveranças e, sobretudo, imensamente depressivos ante alguma coisa. Mamãe foi honrada pela fé, como aqueles de Hebreus 11, 1 a 34. Mas também honrou a fé, como aqueles de Hebreus 11, 35 em diante. A narrativa é candente, simples, econômica e direta, como um texto do Evangelho. Sei que a leitura desse livro, caso se faça acompanhar de fé e submissão, mudará a sua vida. E mais do que isso, mostrará a você como são forjados os homens e mulheres dos quais o mundo não era e continua não sendo digno de hospedar. Sobretudo, este é um livro que mostra a paga da obediência, mesmo quando se atravessa o inferno, pois do outro lado, o que se encontra é o olhar do amor de Deus, especialmente a pessoa que entrou no túnel da dor, tendo só a confiança nele. Amém. Curve a cabeça. Quem somos nós, Senhor, diante de uma verdade tão grande? Apenas no que conseguimos captar, porque a nossa mente não tem como entender, decodificar esse amor. Eu te peço, por favor, que nenhum de nós esqueça de onde veio e para onde vai. Que nenhum de nós esqueça que Tu nos perdoas todo dia, o dia inteiro, como uma dízima periódica. Não permitas que nós esqueçamos que Tu jamais nos perguntará por quê.
É esse amor que esse mundo não conhece, é estranho, é de outro mundo, é para onde vamos. Quero te pedir em nome de Jesus que nesse instante desça sobre a mente e o coração dos que aqui estão e dos que nos veem a paz que só este amor pode produzir, que é paz no meio do furacão, no explodir das bombas, nas amarguras da vida. Que seja assim, para o nosso bem e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar.